colocar de pé aqueles que puderem. Abra sua Bíblia no Salmo 122. Salmo 122. Antes de começarmos a pregação da palavra de Deus, o Espírito Santo colocou em meu coração da igreja fazer uma intercessão em favor dos nossos irmãos que se encontram em guerra. Aqui no Salmo 122 diz assim, a partir do versículo 6: orai pela paz de Jerusalém, prosperarão aqueles que te amam. Haja paz dentro de teus muros e prosperidade dentro dos teus palácios. Por causa dos meus irmãos e amigos direi, haja paz em ti. Por causa da casa do Senhor, nosso Deus, buscarei o teu bem. Aleluia. Irmãos, nós temos visto o quanto Satanás ele tem se levantado contra o povo de Israel. E nesta noite nós iremos interceder, nós iremos clamar por livramento, nós iremos pedir ao Senhor que entre com socorro ali naquele lugar, porque nós sabemos, irmãos, que Jesus ele era judeu e que o povo judeu é um povo escolhido desde a época de Abraão. Deus escolheu Abraão e o Senhor fez promessas para Abraão, e o Senhor disse que através da sua descendência ele iria abençoar todas as nações da terra. E nós recebemos esta bênção, nós fomos alcançados por esta bênção, porque foi da descendência de Abraão, do povo de Israel, que Jesus nasceu. Jesus poderia ter nascido, irmãos, de qualquer outra nação, porque havia várias nações, mas aprove Deus escolher o povo de Israel, a descendência de Abraão, a descendência de Davi, para que nascesse um Salvador, para que nascesse o nosso Senhor. E nesta noite eu te convido a obedecer o que está escrito aqui na palavra, que não só hoje, irmãos, mas que você aceite em seu coração todos os dias orar pela paz de Jerusalém. Eu sei que é bíblico, que é cumprimento das profecias, das promessas que está aqui escrito na palavra. Porque muitas vezes nós somos colocados em situações difíceis por causa da nossa desobediência à palavra de Deus. Eu sei que o povo de Israel tem passado por tribulações por terem desobedecido à palavra de Deus, e porque ainda hoje desobedece à palavra de Deus. Mas nós não somos melhores do que eles, porque nós constantemente, todos os dias, nós estamos desobedecendo à palavra de Deus. E se o nosso Deus, que é o mesmo Deus de Israel, ele julga com justiça, como foi cantado aqui, ele ama a justiça e odeia a iniquidade. Então, se eles estão sendo julgados, sofrendo, nós não devemos nos alegrar com o seu sofrimento. Pelo contrário, nós devemos sim interceder e clamar para que o Senhor entre com socorro, com livramento, e para que nós, irmãos, nós que já somos salvos em Cristo Jesus, possamos levar até eles a salvação em Jesus. Aleluia.
Oremos nesta hora. Senhor, nosso Deus, nosso Pai que estás nos céus. Pai querido, nesta hora eu quero colocar diante do teu altar, Senhor, junto com a tua igreja, Pai, o teu povo Israel, Senhor, o teu primogênito, Pai. Ó Deus Todo-Poderoso, tu tens visto, Senhor, tudo aquilo que o teu povo tem passado ali naquela terra, Pai. Quantos inimigos, Pai, têm se levantado, Senhor, para destruir o teu povo. Oh, Pai querido, porque a iniquidade tem se multiplicado, Senhor, nos quatro cantos da terra. Pai querido, mas ainda existe um povo, Senhor, que busca, Senhor, a tua face, que louva e adora a ti, Senhor. Eu sei que ali, Senhor, naquela terra existe um remanescente, ó Pai, que tem buscado verdadeiramente, Senhor, a tua presença, que tem buscado verdadeiramente a tua face, Pai. Ó Deus Todo-Poderoso, assim como tu foste, Senhor, nos dias, Senhor, de Moisés, assim como tu foste nos dias de Josué, Senhor, que tu livraste o teu povo, Senhor, das mãos daqueles reis, Senhor, nas mãos de Og, Senhor, nas mãos de Seom, Senhor, porque a tua benignidade é para sempre, ó Pai, como está escrito no Salmo 136, Senhor. Lembra-te, ó Pai, do teu povo. Lembra, Senhor, do sofrimento do teu povo, Senhor. Lembra também das tuas promessas, Pai, que tu fizeste a Abraão, teu amigo. Oh Deus Todo-Poderoso, nós clamamos a ti, Senhor, que haja paz em Jerusalém, Senhor, que haja paz em Tel Aviv, Senhor, que haja paz em todo o território de Israel, Senhor, de norte a sul, Senhor, de leste a oeste, ó Pai. Envia os teus anjos, Senhor, ó amado de Israel, leão da tribo de Judá, rei Arabatiaia, Sodebanaia, peleja, Senhor, em favor do teu povo. Mostra a tua salvação, Senhor. Mostra, Senhor, para as nações que é um Deus vivo em Israel, ó Pai, que é fiel, Senhor, que é poderoso para salvar. Ó Deus Todo-Poderoso, Pai querido, tem misericórdia de nós também, ó Pai, porque temos a mesma fé, Senhor, em ti. Oh, Pai querido, não permita, Pai, que o Brasil passe, Senhor, pela guerra. Aratarabatiaia, Soldebanarai, Olemandacaia, Suriandarás. Pai querido, tem misericórdia, Senhor, do Brasil. Tenha misericórdia, Pai. Em nome de Jesus, perdoa, Senhor, os pecados, Pai, do teu povo Israel. Perdoa, Pai, assim como Daniel clamou, Senhor, a ti. Perdoa, Pai, os pecados, Senhor, da nação de Israel, Senhor. Perdoa também os nossos pecados. Perdoa os pecados dos nossos pais, Senhor. Perdoa os pecados, Senhor, do povo brasileiro, Senhor, que tem se desviado dos teus caminhos, Senhor. Meu Deus e meu Pai, compadece-te, ó Pai, de nós, e compadece-te, Senhor, do teu povo Israel, para a honra e glória do nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Abram suas Bíblias no livro de João, no capítulo 7.
16. Todos encontraram? Amém? João, Evangelho de João, capítulo 7. Versículos 15 e 16, que diz assim: E os judeus maravilhavam-se, dizendo: Como sabe este letras, não as tendo aprendido? Jesus respondeu e disse-lhes: A minha doutrina não é minha, mas é daquele que me enviou. Amém? Amém. Vamos repetir todos juntos o que Jesus respondeu? A minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Glória a Deus. Aleluia. Eu creio que hoje encerra, não é? A campanha. Não, ainda tem mais uma quinta-feira da doutrina. Quando eu vi o cartaz, eu falei: Jesus, o tema, a base, as 7, né? Da sã doutrina. Eu falei assim: esse é um ensinamento muito marcante, forte, como diz, né, os irmãos, forte, é muito forte. Sã doutrina. E nós vimos aqui Jesus, quando ele estava ensinando ali na sinagoga, os fariseus e aquelas pessoas que ali estavam, eles se maravilhavam da doutrina de Jesus. E o que nós vimos aqui que Jesus respondeu: a doutrina que eu prego não é minha, mas é de quem? Daquele que me enviou. Aleluia. Eu pergunto para os irmãos: vocês já perguntaram alguma vez, já questionaram o que é doutrina? Alguma vez você já teve assim, a curiosidade de pegar um dicionário ou Google e perguntar o que é doutrina? O que eu encontrei foi isso aqui: que doutrina é o conjunto de normas, de crenças, de leis que regem um povo, uma igreja. Então vamos repetir: doutrina é o conjunto de normas, crenças, leis que regem um povo ou uma igreja. Eu só peguei essas duas definições porque doutrina também rege outras áreas seculares. Todo lugar tem sua doutrina. O hospital sempre tem a sua doutrina, as suas leis que regem aquele lugar. As Forças Armadas têm sua doutrina, as suas leis, as suas normas que regem aquele lugar. Até a nossa casa tem a nossa doutrina, que são as normas e leis que regem a nossa casa, os nossos filhos.
E a igreja do Senhor também não é diferente. Ela também é regida por leis e normas e tradições. Então, o conceito de doutrina, seja ele no âmbito da fé cristã, ou seja em qualquer outro ambiente, a doutrina está relacionada à disciplina. Então, quando você decide vir congregar nesta congregação, automaticamente você está se colocando debaixo de uma disciplina, de uma norma que foi criada pelo líder dessa congregação, que no nosso caso é o pastor Tony e a pastora Dani. Então, quando eu e você decidem congregar aqui, nós temos por obrigação, diante de Deus, de obedecer todas as leis, todas as normas, todas as tradições que nos está colocada diante de nós. Porque nós acreditamos que os nossos pastores são homens e mulheres de Deus, e que é regido pelo Espírito Santo de Deus. Não sei se a pastora Dani se lembra, mas no primeiro dia que o pastor Tony chegou lá em casa, eu disse para o pastor Tony assim: ó, pastor Tony, eu quero saber qual é a doutrina da sua igreja. Porque eu uso calça, eu uso brinco, eu uso pintura. E se for permitido na sua igreja tais costumes, então eu irei participar. Mas se não for, eu não vou participar. E ele disse: não, pastora, lá a gente é guiado e regido pela palavra de Deus, conforme a orientação do Espírito Santo de Deus. Eu falei: amém. Ele usou outras expressões, mas foi nesse sentido aqui. Então eu vi que era um homem de Deus. E o crente, irmãos, quando ele se submete a uma doutrina, a uma norma de uma igreja, e ele obedece mesmo sem querer, Deus o abençoa. Mas quando ele desobedece, você sabe o que acontece? Cai sobre ele uma maldição e um juízo, porque a gente incorre no pecado da desobediência. E para Deus, irmãos, o pecado de desobediência é o mesmo de rebelião, de feitiçaria. Imagina você e eu. Todas as vezes que o pastor fala assim: irmãos, os obreiros agora vão ficar descalços no culto. Então ele recebeu do Senhor uma orientação. E mesmo que você não queira, mas por obediência você faz. E Deus te abençoa. E Deus abençoa o culto. Então, quantas vezes a gente não quer aprender sobre doutrina? Só que eu não quero falar sobre doutrina humana. Eu quero falar sobre a sã doutrina. Sã doutrina é uma doutrina saudável e ela vem unicamente de Deus. E exclusivamente baseada, respaldada na palavra de Deus, nas sagradas escrituras. Quando eu e você, irmãos, aprende a palavra de Deus, tudo que vem para a nossa correção, para o nosso ensino, porque é para isso que existe a doutrina, a sã doutrina,
para nos corrigir, para nos edificar, para nos fortalecer, para nos salvar e para nos preparar para morar com o Senhor Jesus. Amém? Hoje o Espírito Santo quer nos ensinar, porque doutrinar significa ensinar. Eu ouvi algumas pregações que já foram ditas aqui, uma bênção. Vocês encheram do poder de Deus, mas hoje o Espírito Santo quer nos ensinar através da sua sã doutrina, da sua palavra. A sã doutrina, irmãos, não se baseia em costumes e nem em tradições. Vamos falar todos juntos? A sã doutrina não se baseia em costumes e nem em tradições. Amém. Sabe por que não se baseia nisso? Porque costumes e tradições, irmãos, passam. O costume, ele é passageiro. E ele varia de um lugar para outro. As tradições também, irmãos, ela passa. Eu me lembro quando era criança, eu congregava na Assembleia de Deus. Quando eu era criança, irmãos, ninguém podia assistir televisão lá. O cristão que tivesse uma TV em casa era disciplinado. Se usasse calça, irmãos, então era disciplinado. E se persistisse, era excluído da igreja. Os irmãos que jogavam bola, era disciplinado. Que usasse bermuda, era disciplinado. Que usasse regata, às vezes até mais antigo, não podia usar nem calça jeans. Que era disciplinado, e se ele desobedecesse, continuasse na desobediência, era excluído da igreja. Os irmãos que são de mais idade sabem disso, que era bem assim. Com o passar do tempo, os costumes foram modificando, as tradições foram modificando. E hoje você encontra um crente da Assembleia de Deus, você vai ver de calça, você vai ver de brinco, você vai ver pinturas nas mãos, no rosto. Você vai ver que a doutrina humana, ela sofreu variação. Os costumes e as tradições sofreram variação. A nossa fé, irmão, ela não deve ser baseada em usos e costumes, em tradições. Ela deve ser fundamentada unicamente nos ensinamentos de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Amém? Eu estava observando a palavra de Deus e vi que Jesus teve duas missões quando veio aqui na terra. A primeira foi nos salvar. Glória a Deus. Então ele morreu na cruz do Calvário por causa dos nossos pecados, para nos trazer da condição que outrora Adão tinha lá no Jardim do Éden, que era a comunhão com Deus. Então, com o pecado, o homem perde a comunhão com Deus. Então havia apenas um meio, e esse meio foi Jesus Cristo, porque ele foi um homem que nasceu, gerado pelo Espírito Santo, sem pecado, e tomou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, como está escrito:
O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Então foi a primeira missão de Jesus, foi vir à terra como ser humano para nos redimir, nos resgatar e trazer de volta a comunhão com o Pai. E a segunda missão foi ensinar a sã doutrina, a doutrina do Pai. Como está escrito, vamos ver aqui em Hebreus capítulo 1, versículo 1. Abra sua Bíblia, vamos aprender hoje da palavra de Deus. Hebreus capítulo 1, versículo 1. Está escrito assim, ó: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho. Amém? Glória a Deus. Então Deus, irmãos, desde o tempo de Abraão, ele já tinha a sã doutrina. A sã doutrina eram os preceitos, os mandamentos, as leis e os estatutos de Deus. E Deus, ele ensinou a Abraão isso. E o que me admira é uma expressão que Deus usou para Abraão. Ele disse: Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Por que será que Deus falou isso para Abraão? Será que o homem de si mesmo ele teria condições de ser perfeito? Não. Mas se ele obedecesse à palavra, os mandamentos do Senhor, as leis do Senhor, os estatutos do Senhor, ele seria perfeito. Então foi por isso que Deus falou assim para Abraão: anda na minha presença e seja perfeito. Então, se Abraão foi convidado a andar na presença do Senhor, saiba que nesta noite o Espírito Santo de Deus também me convida e convida a ti para andarmos na presença do Senhor e sermos perfeitos. Ah, mas eu não consigo. Eu erro todos os dias, irmãos. A Bíblia fala que a gente precisa estudar, meditar na palavra do Senhor, para a gente não ser levado por nenhuma onda de doutrina, quer seja do mundo, quer seja de pessoas que muitas vezes incute na nossa cabeça palavras que vão nos afastar de Deus. Muitos vão dizer: o meu cunhado, eu tenho um cunhado que ele começou a andar na fé cristã, e ele chegou a determinado pastor e falou: olha, pastor, eu vim aqui confessar o meu pecado, porque eu sou muito falho, eu sou fraco, eu não consigo. E aquele abençoado daquele pastor, em vez de dar um conselho abençoado dentro da palavra: ó, irmãos, bora estudar a palavra, vamos meditar na palavra, que você vai crescer na fé, você vai se santificar cada vez mais. Ele chegou para o meu cunhado e disse: olha, isso é normal, irmão, todo mundo pega, eu também pego. E aí o meu cunhado se afastou da igreja e não quis mais nem saber da igreja. Ele se decepcionou com aquela palavra. Então aquela doutrina que aquele pastor passou para ele matou a pequenina fé que ele tinha, o desejo dele de ser uma pessoa diferente, de vencer os seus erros, os seus pecados.
Então nós, irmãos, que já temos uma caminhada com o Senhor, nós devemos buscar mais conhecer o Senhor. Porque Jesus, ele diz na sua palavra: o meu povo, ele foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Está escrito lá no profeta Oséias. No tempo do profeta Oséias, os sacerdotes não queriam mais ministrar a palavra de Deus, as leis do Senhor. Então o povo, ele se desviou, e o castigo veio sobre o povo. Então muitas vezes Deus coloca uma liderança para nos ensinar, para nos mostrar o caminho dentro da palavra, e a gente não quer obedecer. E eu te convido a pegar a sua Bíblia, quando você estiver na sua casa, e medite nos evangelhos, nos 4 evangelhos. Você quer conhecer a sã doutrina? Veja o que está escrito nos ensinamentos de Jesus. Ali está toda a sã doutrina. Quando eu e você colocar em prática todo o ensinamento de Jesus, a gente vai obedecer às outras ordenanças, que são costumes e tradições do local onde a gente congrega, com facilidade. Porque se nós estamos aqui, foi Deus que colocou a gente aqui, primeiro para aprender e depois para ensinar. Então o Senhor Jesus, ele veio à terra com essas 2 grandes missões, que foi salvar o homem da justiça, do pecado, primeiro do pecado, da justiça e do juízo, e de ensinar a sã doutrina. E a sã doutrina, irmãos, são as leis, os estatutos, os mandamentos e os preceitos de Deus. Todas as crianças, elas precisam conhecer as leis de Deus. Tem um mandamento que Jesus disse: olha, vós sois a luz do mundo. Isso aí é uma sã doutrina. Quando Jesus fala: vós sois o sal da terra, isso aí é uma sã doutrina. Porque se o cristão aprende isso, em qualquer lugar onde ele estiver, ele vai se comportar como um verdadeiro filho de Deus. Quer seja na escola, ele vai lembrar: olha, Jesus me deu esse mandamento, eu preciso ser luz aqui no meio dos meus colegas, eu preciso ser sal. O que o sal faz? Ele, além de dar sabor, ele provoca sede. Então as pessoas vão querer: poxa, qual é o Deus que você serve? Porque eu quero servir também. Eu vejo algo diferente em você. Você é diferente dos outros meninos, das outras meninas. Então isso vai estar colocando em evidência na minha vida e na sua vida essa palavra de ser luz e sal da terra. E o que a Bíblia diz que quando o sal é insípido, que não tem sabor? Qual é a finalidade agora que ele vai ter? Ele perdeu o sabor, ele não salga mais. A Bíblia diz que ele só vai servir para ser pisado pelos homens. Quando Deus aparece para Isaac, ele fala assim para Isaac: olha, Isaac, eu vou abençoar você, eu vou prosperar você. Você sabe por que, Isaac, que eu vou prosperar você? Porque eu vou te abençoar. Porque eu prometi para Abraão
minhas leis, aos meus estatutos, aos meus mandamentos e aos meus preceitos. Eu pergunto para vocês, na época de Abraão, tinha os 10 mandamentos lá nas tábuas? Não. Abraão viveu 400 anos antes de Moisés, mas já existiam as leis de Deus. A sã doutrina, irmão, já existia. Ela existe desde a criação do mundo. Uma das bases da nossa fé cristã, ou da sã doutrina, é crer no Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. E Ele é um Deus que se comunica com a sua criação, com o seu povo. E Deus, Ele não quer só criar e deixar lá a criação solta, à toa. Não. Ele criou também preceitos. Ele criou leis, normas, condutas, para que andássemos nele. E na geração de Abraão ninguém queria andar. O povo se desviou da palavra de Deus. Mas houve um homem, Abraão, que ele foi obediente à voz do Senhor. E por causa da sua obediência, Deus o abençoou e fez promessas. E depois de Abraão, 400 anos depois, o povo se desvia, o povo vai para o Egito, sofre no Egito, e Deus levanta Moisés para refrescar na mente do povo as suas leis, os seus preceitos, os seus mandamentos, os seus estatutos. Só que agora não ia ser mais falado assim, ó, de boca a boca. Agora Deus ia materializar as leis. Lá no Monte Sinai, Deus fez isso. A sã doutrina, ela foi materializada ali. E Deus escolhe uma tribo, a tribo de Levi, para ensinar o povo a sua palavra, a sã doutrina, as sagradas escrituras. Mas o povo se desvia novamente. E Deus levanta profetas para ensinar o povo a sua palavra, para chamar o povo ao arrependimento. E muitas vezes o povo se desvia. E Deus levanta aqui Jesus. Por isso que aos Hebreus fala que antigamente Deus falou através dos profetas aos nossos pais. Mas agora Ele resolveu falar através do seu próprio Filho, através de Jesus. E Jesus dá os ensinamentos que, se eu e você cumprir esta palavra, nós iremos fazer parte do seu reino. Porque foi isso que Ele disse. Quando Pilatos investiga ele falou assim: olha, o meu reino é eterno, não é deste mundo. Então, irmão, se nós esperarmos Jesus só nesta vida, nós somos os mais miseráveis de todos os homens, como diz a palavra. Porque a nossa fé, irmãos, ela está baseada na palavra de Deus, que diz que haverá uma vida eterna para aqueles que obedecerem à palavra de Deus. Que haverá também um lugar onde Jesus diz que Ele foi preparar para nós, onde não haverá choro, não haverá dor, não haverá guerra, não haverá, irmãos, nada que vai entristecer a sua alma, o seu coração. Aqui nesta terra, irmãos, nós temos momentos felizes, mas o nosso lugar de gozo e prazer é lá na glória, na Nova Jerusalém, que foi para isso que Jesus veio.
fé cristã, irmãos, está em crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que Ele veio à terra como homem, morreu e ressuscitou no terceiro dia, e que está assentado à direita de Deus, que neste momento Ele está intercedendo por nós. Mas Ele fez uma promessa. A primeira promessa que Jesus fez foi: eu não vos deixarei órfãos. Eu enviarei o Consolador. O Espírito Santo da verdade. Ele vos guiará a toda a verdade. E Ele vos fará lembrar tudo aquilo que eu vos tenho dito. O Espírito Santo, irmãos, Ele vai nos lembrar. Ele não vai nos fazer adivinhar. Ele vai nos fazer lembrar. E Ele só pode nos fazer lembrar se eu e você estudar, se eu e você meditar na palavra. Comece nos evangelhos, comece nos ensinamentos de Jesus, que você vai ver, a sua vida vai prosperar, você vai crescer espiritualmente, você vai conseguir vencer o pecado, você vai conseguir vencer o mundo, você vai conseguir vencer os prazeres do mundo, você vai conseguir vencer a sua carne. Mas eu e você precisa gastar tempo lendo, aprendendo o que Jesus ensinou. Paulo diz que nos últimos dias as pessoas teriam comichões nos seus ouvidos, porque elas não iam querer mais ouvir da sã doutrina. Porque a sã doutrina, irmãos, fala de renúncia. Renunciar ao pecado, renunciar ao seu eu. Vamos ver o que está escrito aqui em Tito. Carta de Paulo a Tito, no capítulo 2. Versículos de 1 a 14 e 15. Porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria, justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu especial, zeloso de boas obras. E ainda diz aqui no versículo 15, na primeira parte, fala disto e exorta e repreende com toda a autoridade. Tá vendo? Qual é a missão dos líderes da igreja? É isso aqui. É nos ensinar, nos exortar, nos repreender. Muitas vezes a gente não gosta de ser repreendido, mas a Bíblia diz, irmãos, que Deus, Ele levantou 5 ministérios na igreja. Não foi para a gente ter uma credencial, não. Para eu pegar e falar assim: eu sou pastor, não é minha credencial aqui. Eu sou evangelista, não é minha credencial aqui. Eu sou profeta, não é minha credencial aqui. Ou eu sou apóstolo. Não. A Bíblia diz que Deus levantou esses 5 ministérios na igreja
foi para edificação da igreja. Como é que esses 5 ministérios iriam edificar a igreja? Através do ensinamento da palavra, da sã doutrina. Então a minha missão, a sua missão é essa. Se você deseja ser obreiro na casa do Senhor, saiba que não é a credencial que vai estar sobre você, mas sim uma responsabilidade de ensinar a palavra de Deus para as pessoas que estão ali na casa do Senhor. O ministério apostolado não foi instituído pelos homens. E o apóstolo é aquele que anda nos 5 ministérios. O apóstolo, ele pode ser pastor, profeta, evangelista, mestre e apóstolo. Porque o apóstolo é o enviado, aquele que é enviado. Paulo era apóstolo, ele foi enviado por Jesus. Então no começo daquele movimento ali, daquele grupo, ele era pastor, ele era mestre, ele era evangelista e ele era profeta. Porque o profeta não é aquele que tem o dom de profecia. Dom de profecia é uma coisa, ministério de profeta é outro. O profeta é aquele que mostra o caminho, e o erro, e chama para a responsabilidade. Esse é o profeta. Muitas vezes Deus usa um vaso para corrigir, a gente não quer nem ouvir, mas ele está ali na unção de profeta, nos corrigindo. Não é credencial, irmãos, credencial é humana. E tem gente que tem outra visão. Começa como obreiro, depois vai como cooperador, depois vai como diácono, depois presbítero, depois evangelista, depois pastor. Isso aí é costume de igrejas. Mas o ministério que foi fundado pelo Espírito Santo não é assim. O pastor é aquele que sabe pastorear, que tem amor às almas, que tem paciência, que tem, assim, sabe, aquele carisma, assim, de pegar a ovelhinha lá, buscar, deixar as 99 lá, e buscar aquela rebeldinha que tá lá, e botar aqui no ombro, ó. Eu não tenho esse dom, né? Porque eu desço o cajado, o pastor é aquele que é mais longânimo, aquele que quebra a perninha também, mas sabe botar no ombro e curar as feridas, e sarar as feridas. Então cada um tem um dom, assim, um ministério na casa do Senhor. Não estou falando os 9 dons do Espírito Santo. Estou falando ministério. E todo mundo vai prestar conta do seu ministério, se foi feito com zelo ou não. O evangelista é aquele que vai lá, buscar as almas, aquele que vai e busca mesmo, vai nos presídios, vai nas praças, vai nos hospitais. Esse é o verdadeiro evangelista, é o que vai evangelizar, é aquele que vai buscar as almas. O mestre é aquele que ensina na casa do Senhor, que ensina como se deve andar, como se deve portar, como deve louvar ao Senhor. O mestre é aquele que ensina dentro da palavra. E muitas vezes a gente não quer aprender. Teve uma época que o Senhor me colocou na direção de um grupo de jovens.
E antes de eu chegar naquela cidade, o Senhor me deu uma visão. O Senhor me mostrou chegando numa igreja. E eu olhava para a mocidade estava com uma ferida bem grande nos ouvidos. Um buraco enorme assim na garganta. E os olhos bem secos assim, ó, sabe, parecendo um de defunto, assim, bem seco. E eu falei, Jesus, misericórdia. Que é isso? Que visão é essa, Jesus? Mas eu nem sabia que eu ia trabalhar com a mocidade daquele lugar. Aí mudamos de cidade, chegamos lá e o pastor missionário, na época eu era missionária ainda, ele falou assim, olha, nós estamos precisando de alguém para ficar com um grupo de louvor dos jovens. Eu falei, amém, irmão. Eu nunca trabalhei com jovens, meu irmão, eu só trabalho com criança. Mas amém. E aí, no primeiro dia de ensaio que eu marquei, deu o horário. Cadê a mocidade? Sou meu, só tinha um jovem. Falei, cadê esse jovem, gente? Tinha uma família que morava em frente à igreja. A jovem da igreja pegou um carro, uma picape, encheu de jovem e foi para a sorveteria no horário do ensaio. Eu falei, Jesus querido, olha a mocidade aí da visão que o Senhor me deu. No segundo sábado, porque era só o grupo de louvor, não era ensino, era só o grupo de louvor, grupo de jovens. Na Assembleia de Deus, o grupo de jovens era sempre um grupo só de louvor. No segundo sábado, a mesma coisa. Aí eu falei, Jesus, quer saber? Eu estou perdendo meu tempo. Eu estou vindo aqui, esse povo não quer nada contigo. O povo da Assembleia de Deus não quer nada contigo. Essa mocidade está muito rebelde. Eu vou ficar com essa mocidade, não. Eu vou entregar, Senhor, essa mocidade. E aí, irmãos, chegou no culto. Antes de começar o culto, eu fui na casa do pastor. Falei, olha, pastor, não está tendo condição não, pastor. Eu acho que os jovens não foi com a minha cara. Eu marco os ensaios, eles nem aparecem. Quando aparecem, só aparece um jovem. E depois, quando resolve aparecer, já deu hora de acabar o ensaio, já deu hora de ir embora. Eu vou entregar, não quero mais não. Aí o pastor, tá bom, irmão, eu posso fazer. E fui pro culto. Eu entreguei à tarde, domingo à tarde, e fui pro culto à noite. E eu falei, só nem vou sentar lá onde a mocidade senta, eu vou sentar cá, separado. E sentei, abaixei minha cabeça e estava orando. Falei, Jesus, tá decidido mesmo, eu já entreguei a mocidade. Eles não quiseram nada com tua palavra, Jesus, eu vou ficar aqui na minha. Irmãos, quando eu acabei de orar assim, eu vi quando Jesus entrou na igreja. Ele entrou assim, aquele homem de branco, assim, foi entrando. Sentou bem pertinho de mim, assim, ó. Nada mais. E ele falou assim, onde estão as rosas da minha igreja? Do meu jardim? Foi da minha igreja, não, do meu jardim. Cadê as rosas do meu jardim? Falando, irmãos, eu tinha culpa daquela mocidade daquele jeito? Eu não. Eu me esforcei, eu fui, eu compareci, eu estava ali. Eles não queriam nada. Mas o Senhor, Ele questionou, foi comigo. Ele pediu contas para mim. Onde estão as rosas do meu jardim? Pediu a oportunidade do pastor. Pastor, tem uma palavra aí para falar. Falei, irmãos, eu entreguei a mocidade para o pastor, porque estava acontecendo assim, e assim, assim, todo culto que eu marcava, todo ensaio, ninguém comparecia. Então eu decidi não dar mais com a mocidade. Só que eu estava ali sentado, irmão, Jesus veio, sentou do meu lado e perguntou para mim, onde estão as rosas do meu jardim? Irmãos, eu vou pegar de volta essa mocidade. Assumo de novo essa mocidade. Aí fui pro joelho orar. Falei, Jesus, agora, o que eu vou fazer com essa mocidade? Jesus, você vai pregar a minha palavra. Tu vai ensinar para eles, porque eles estão assim, porque eles não conhecem a palavra. Eles não foram ensinados. Eles precisam me conhecer.
E aí, em vez de ensaiar ainda, palavra dos meninos, foi aprender a palavra. Menina do céu, você precisa de ver, gente, como aquela mocidade cresceu. Porque antes dos ensaios, palavra. Bora que crescer na palavra. Bora aprender com Jesus na palavra. E aquela mocidade foi crescendo espiritualmente, pegando gosto pela palavra de Deus e pegando gosto pelas coisas de Deus. E na hora dos ensaios já escolhi os hinos que adoravam realmente a Deus, que glorificavam a Deus. Então por isso o comichão no ouvido, porque eles não aprendiam da palavra, eles não queriam ouvir a palavra. Mas precisou Jesus aparecer e falar: vocês jovens são preciosos para Jesus. Vocês são muito preciosos para Jesus. Ele se importa com você. Ele deseja ter comunhão com você. Irmãos, Deus também se importa com você. Ele quer ter comunhão contigo. Ele quer de você uma adoração genuína, que venha brotar do fruto do seu coração. As irmãs também. O Senhor Jesus, Ele se importa com cada um de nós, irmãos. Ele se importa com as crianças. Ele se importa com nós mulheres, com os homens, com todos nós. Porque Ele preparou um lugar, irmãos, para nós. E lá neste lugar não vai entrar de qualquer jeito, não. Nós vimos aqui que Jesus, Ele nos remiu, nos comprou com o seu próprio sangue, para preparar para si um povo seu especial, zeloso de boas obras. E 1 Coríntios, eu quero que você grave bem essa palavra na tábua do seu coração, que eu também vou gravar na tábua do meu coração. 1 Coríntios, capítulo 6. Versículo 9 e 10. Que diz assim a palavra de Deus: não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis. Irmãos, não errem. Está aqui escrito. Não é para vocês errar, irmãos. Nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os beberrões, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Misericórdia, Jesus. Não fala assim, misericórdia. Os maldizentes, irmãos, são pessoas que murmuram. Quantas vezes eu e você murmuramos a isso? A gente passa por uma situação na nossa vida e fala: oh meu Deus, ai como eu sou infeliz, ai isso só acontece comigo, que trabalho chato, que salário ruim, que vida ruim, que família ruim. Isso é murmurar, irmãos. E aqui está dizendo que os maldizentes não vão entrar no reino dos céus. Eu e você estamos nessa condição aqui, ó. E mais Apocalipse. Vamos ver lá o que o próprio Jesus fala em Apocalipse. Capítulo 22, já estou encerrando. Capítulo 22, versículo 14 e 15. Que diz assim, ó: bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida
e possam entrar na cidade pelas portas. Ficarão de fora os cães e os feiticeiros e os que se prostituem e os homicidas e os idólatras e qualquer que ama e comete a mentira. Então existem leis, irmãos, normas que eu e você tem que obedecer se a gente quiser morar com Jesus na Nova Jerusalém. O lugar já está preparado. Amém? Amém. Quem tem essa esperança de morar na glória? Porque é uma das bases da nossa fé, da sã doutrina, a vinda de Jesus. A gente crê que Ele criou todas as coisas, a gente crê que Ele se fez carne, que Ele morreu e ressuscitou, que Ele enviou o Espírito Santo, o Consolador, aquele que nos guia a toda a verdade. Nós cremos também, irmãos, que existe uma cidade que foi preparada. Nós cremos também na segunda vinda de Jesus para nos buscar. E depois Jesus voltará para julgar anjos e homens e dar cada um segundo as suas obras. Mas eu quero fazer parte dessa primeira ressurreição aqui, ó, do arrebatamento da igreja. Quantos aqui querem fazer parte desse arrebatamento? Você crê que existe um novo céu e uma nova terra preparado para nós? Amém? Essa é a nossa esperança, irmãos. Nossa esperança é a vinda de Jesus, e Ele está às portas. Eu convido Daniela para cantar o hino. Quando eu estava estudando sobre essa palavra, Jesus me deu o hino. Menina, quando eu cantei aquele hino assim, ó, o Espírito Santo falou tanto em meu coração. É sobre o Apocalipse. É sobre a visão de João da nova cidade. Então hoje vocês aprenderam o que é sã doutrina. Sã doutrina são os ensinamentos de Jesus, que está escrito lá nos Evangelhos. Presta atenção na letra desse hino. Pela fé, imagina você contemplando essa glória que João viu. João, irmãos, ele precisou passar pelo tacho de óleo quente, ser provado, para ele contemplar a glória de Deus. João viu milhares e milhares de anjos Ao redor do trono, e pela fé comece a contemplar isso, essa visão. E voavam ao redor do trono de Deus. João viu 7 castiçais de ouro, e no meio dos 7 castiçais, semelhante ao Filho do Homem. Quem era este homem? Era Jesus de Nazaré. Não era um sonho, era realidade. João viu a cidade santa, para os crentes sendo preparada. Quem era um sonho? João viu a cidade santa, para os crentes sendo preparada. Ela te aguarda. João viu e não mais pôde suportar todas essas maravilhas preparadas para os seus filhos. Imagina você chegando lá. João
vida eterna nos conceder. Sonho era realidade. João viu a cidade santa para os crentes sendo preparada. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Jesus Cristo está voltando. Se prepares para que tu veja. Jesus está voltando, irmãos. Eita, caramba, xarabadararabai. A trombeta a qualquer momento vai soar. Caramba, xarabai. Era um sonho, era realidade. João viu a cidade santa para os crentes sendo preparada. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Jesus Cristo está voltando. Se prepares para que tu veja. Não era um sonho, era realidade. João viu a cidade santa para os crentes sendo preparados. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Jesus Cristo está voltando. Se prepares para que tu vejas. João viu. Aleluia. Eu também espero ver. Deus misericordioso. Aleluia.